Você sabia que muitas pessoas cometem erros ao pedir a pensão alimentícia? E isso pode acarretar no pagamento de uma pensão menor ou até mesmo indeferir essa pensão? Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando, fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar como evitar esse erro e não receber um valor menor de pensão alimentícia do que você e sua criança merecem. Eu sou a Ingrid, sócia da Lemes Teixeira Advocacia, escritório especializado em direito de família e sucessões, com mais de 1.000 processos ativos em direito de família, mais de 12 colaboradores, e estou aqui para te explicar quais os erros que você não deve cometer ao pedir pensão alimentícia. A pensão alimentícia é um direito do seu filho, e os responsáveis às vezes podem cometer diversos erros ao fazer essa solicitação da pensão, pensando que muitas das vezes isso é algo já inerente, é algo já que você não precisa comprovar a necessidade ou a capacidade do outro genitor de pagar a pensão. Mas pense bem nessa questão. Você tem que comprovar o que você está solicitando. Tudo no judiciário a gente tem que comprovar nossos pedidos. Quando a gente faz alguma solicitação, a gente tem que comprovar que aquela solicitação que a gente está fazendo é coerente, é plausível, é possível e é necessária. Então, para isso, quando a gente pede a pensão alimentícia, a falta de comprovação tanto da necessidade da criança daquele valor, quanto da capacidade do outro genitor em pagar aquele valor, pode acarretar no juiz em indeferir a pensão naquele valor que a gente está pedindo ou deferir até um valor a menos. E isso pode prejudicar você e principalmente o seu filho. Então, tenha muito cuidado nesses pedidos de pensão para você pedir da maneira melhor possível, para que isso não afete principalmente o direito do seu filho de receber o que é realmente necessário. Tá, mas como a gente consegue comprovar isso? Qual que são os critérios que a gente tem que seguir para que consiga uma pensão robusta e de valor necessário para o seu filho? Temos alguns ponderamentos. Primeiro ponto, junte os comprovantes da necessidade do seu filho. Então, tudo que você gastar com a criança durante o período que a gente está calculando a pensão, vamos supor, a gente tem que calcular a pensão de um mês. Quanto que você gasta com aquela criança efetivamente nesse mês? Então, junte todos os comprovantes, faça uma planilha com os gastos e tudo é incluso. Tudo que você tem de gastos, você tem que juntar o comprovante e colocar nessa planilha de gastos dessa criança para que a gente possa apresentar para o juiz a verdadeira necessidade dos alimentos, tá? Incluindo farmácia, vestuário, atividade extracurricular, por exemplo, natação, judô, futebol, balé, isso tudo é gasto, né? Transporte que a gente faz para ir para a escola, para voltar, para fazer algum passeio, atividade extracurricular. O valor também de moradia, isso também é incluso, tá, gente? Se você mora de aluguel, o valor de aluguel também é incluso para a necessidade da pensão. O valor da água, luz, internet, tudo isso é incluso. Claro que não é 100% desse valor. Quando a gente fala desses valores de habitação, a gente tem que dividir com relação às pessoas que estão usando aquela habitação, né? Por exemplo, se no local onde a casa tem um aluguel e lá moram 4 pessoas, tem que ser calculado o valor dividido por 4 para ser considerado o valor de uma pessoa no gasto da habitação, tá bom? A pensão alimentícia não quer dizer somente que é alimentos, tá? Tudo que são os gastos da criança são incluídos na pensão alimentícia, tá bom? Então, o primeiro ponto, junte provas robustas da necessidade da criança, comprovantes e faça uma planilha dos gastos. O segundo ponto é comprovar a capacidade do outro genitor em realização do pagamento da pensão. Ingrid, como comprovo isso? Por meio de testemunhas, por meio de mensagens onde ele envia falando o que ele recebe. Se você souber onde ele trabalha, conte para o seu advogado que ele pode fazer a solicitação para o juiz para fazer a quebra do sigilo bancário, para fazer a quebra de informações sobre o holerite dele. Então, a gente tem que comprovar que o genitor
que vai pagar a pensão tem a capacidade de pagar a pensão, tá? Mas, Ingrid, ele não trabalha, ele não tem capacidade nenhuma. Tem que pagar a pensão. Mesmo assim, a pensão tem que ser fixada, tá? Mas claro que a gente tem que pensar que a pessoa que tem uma condição maior de pagar, a gente tem que comprovar que ela tem essa condição maior. Então, se você tem alguma testemunha que saiba que ele tem um trabalho, que ele tem uma renda alta, se é uma pessoa que tem um cargo público, a gente consegue ver pelo portal da transparência o valor que essa pessoa recebe. Então, tem meios da gente sim comprovar a capacidade do outro genitor em pagar essa pensão. E isso tem que ser comprovado para que o juiz possa entender que aquele valor que a gente está pedindo não é um valor que a outra pessoa não tenha capacidade de pagar, mas sim que ele tenha capacidade, tenha que manter esse compromisso com a criança que é filho também, né? Terceiro ponto, não assine acordos sem o acompanhamento de um advogado especialista. Não assine acordos porque, vai ser mais rápido, não quero causar intriga, quero já resolver isso logo. Não faça isso para você não se arrepender no futuro. Deixe que um advogado especialista analise o acordo antes que você assine, ou até faça as alterações, ou ele mesmo redija o acordo para ter proteções com relação a isso. Nós, como especialistas em família, a gente já viu inúmeros casos, temos experiências, estudos, conhecimento sobre essas situações e a gente pode colocar coisas específicas no seu acordo que vai te ajudar no futuro. Porque quer dizer que hoje vocês estão em acordo, que vocês estão em comum com aquela decisão, quer dizer que no futuro não pode estar. Então, a gente tem que abranger todos os cenários possíveis para que seu acordo seja o mais robusto possível, para que ele proteja você e principalmente seu filho. Quarto e último ponto, tudo pode ser revisto, tá, gente? A pensão alimentícia, a visita, nessas questões, elas não são perenes, não são escritas em pedras. Não quer dizer que o que foi fixado hoje não pode ser alterado depois. Sempre pode ser ocorrer a alteração, tanto pela necessidade da criança, que pode ter aumentado ou diminuído, ou a capacidade de quem paga a pensão pode ter aumentado ou diminuído. Então, sempre que você perceber essa necessidade da alteração, ou por necessidade da criança, ou por capacidade de quem paga a pensão, entre em contato com um advogado especialista para que ele analise essa situação, de como é a melhor maneira de pedir a revisional, mas não aceite algo que não seja o verdadeiramente o necessário, principalmente para o seu filho. Se você está passando por essa situação, conhece alguém que está passando por essa situação, e se esse vídeo te ajudou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, entre em contato com a gente para a gente poder analisar o seu caso específico e lembre-se, não aceite nada só por, eu quero aceitar para não dar problema ou para resolver isso logo, para você não se arrepender no futuro e para você acarretar num problema para o seu filho. Entre em contato com a gente que estamos aqui para te auxiliar.